noite, meus queridos. Tô aparecendo agora. Como vocês estão, galera? Boa noite para vocês. Que alegria poder estarmos juntos aqui para mais uma semana, mais uma live importantíssima para nós hoje. Hoje nós vamos falar sobre casamento, sobre relacionamento. É uma coisa bem bacana, eu quero já te encorajar para você chegar com tudo, já ir curtindo aí o nosso vídeo, deixando, claro, né, se inscrevendo aqui no canal caso você não tenha se inscrito e ativa o sininho, pessoal, ativa o sininho para você, né, não perder nenhuma notificação, e isso é muito bom pra gente. Quanto mais você se interage aqui com o canal, mais o YouTube vê que esse conteúdo todo que está sendo produzido ele é edificante para as pessoas e as pessoas vão gostar. Então, se você está gostando, outras pessoas podem vir a gostar também. Então, contribui, por favor, deixa o seu like, se inscreva no canal, deixa os comentários, né? É bem bacana deixar seus comentários, porque eu posso ir entendendo também seus pensamentos, suas dúvidas, suas opiniões, e a gente vai poder produzir ainda mais conteúdos baseados nisso. Galera, hoje nós vamos falar, como eu falei, sobre casamento. E aí, como é que é para vocês esse assunto? Esse assunto, já quero deixar logo de cara, é tanto para solteiros quanto para casados, viu? Não importa o seu estado civil neste momento, é importantíssimo você assistir esse vídeo, acompanhar essa live, porque aqui a gente vai falar sobre como que a sociedade, no geral, vê o casamento e como que isso atrapalha os nossos relacionamentos, não só do nosso cônjuge, mas atrapalha também, às vezes, as expectativas que a gente tem com os nossos amigos, com as pessoas que a gente chega até a gostar e nutrir ali um sentimento. Gente, é um assunto importantíssimo para todo mundo. Vamos juntos hoje, que hoje nós vamos falar sobre casamento, mas dentro de um contexto, de uma história que ganhou assim as internets, né? Eu acho que quase todo mundo soube ou ficou soube alguma manchete ou algo assim, ou sabe mais profundamente da história, que é o caso do Thiago Nigro. Pois é, o Thiago Nigro e a Mayra Card, que se casaram agora na semana passada, dia 29, e essa é uma história recheada de polêmicas. Desde o início, muitas pessoas têm comentado sobre esse relacionamento, falado sobre coisas que concordam ou que não concordam, e isso tem aquecido muito os corações das pessoas, especialmente de cristãos, porque o Thiago Nigro, caso você não saiba, ele foi, né, convertido a Cristo, né? Ele se colocou ali diante de Deus, se batizou no Rio Jordão e tudo mais. Ele é, inclusive, discípulo de um dos pastores do coaching, que a gente falou na semana passada, né? Um dos exemplos que eu cito lá de pastores coaching é o pastor que apresentou o evangelho lá para o Thiago Nigro. E o Thiago Nigro, desde que ele se converteu ao cristianismo, né? Ele tem levantado essa bandeira, colocado Deus em vários de seus conteúdos, né? Trazido ali muitos testemunhos próprios e de pessoas próximas a ele. E quando toda essa história aconteceu, desse casamento, que eu já vou explicar para você, se você tá boiando, gente, calma aí, fica comigo, que eu vou explicar a notícia, né? Só para você estar entendendo aqui, o propósito não é a gente ser um canal aqui de tabloide, mas é importante assim entender esse contexto, já vou explicar. Mas é interessante que quando o Thiago ele começou por esse processo de separação da Camila, né, Ferreira, que era a mulher que ele estava junto, e início de assumiu, né, o relacionamento com a Mayra Card, de fato muitos cristãos ficaram ali meio chateados com essa postura dele, né, porque não é uma postura que muitos cristãos consideram como a correta ou a melhor maneira de ter sido conduzido, né. Enfim, tem várias questões que a gente vai trazer, não se preocupe, vou trazer aqui minha opinião pessoal também sobre tudo isso. Deixa eu só ver se já tem gente aí na live, se já tá tudo certo. Espero que sim, galera. Vamos que vamos. Tô animado aqui. Vamos então pro nosso slide, né? Vamos lá pro nosso slide, só para a gente ter aqui a nossa clássica aberturinha aqui do nosso grande Thiago Nigro, né? Primo rico, Mayra Card e o significado do casamento. Hoje nós vamos estar falando sobre esses três temas. Primeiro, quem é o Thiago Nigro? Quem é a Mayra Card?
e qual que é o significado do casamento. Inclusive vamos falar sobre um livro desse mesmo título para nos guiar aqui nessa nossa discussão. Então vamos lá, vamos voltar aqui para mim. Quem é... Opa! Foi mal, galera. Vamos lá. Quem é Primo Rico? Quem é o Thiago Nigro? Thiago Nigro, caso você não saiba, ele é o criador do canal Primo Rico, também ele é um sócio da Rico, né? Ele que fundou essa empresa, que hoje é uma das empresas talvez mais bem-sucedidas no ramo de investimentos. Ele ensina educação financeira, ele fala muito sobre onde você deve investir o seu dinheiro, tem inúmeros cursos online e é um cara de muito dinheiro, de muita fama, construiu o seu nome ali junto com a Natália Arcuri, né? O Gustavo Cerbasi e tantos outros desse mundo dos investimentos. Ele foi um dos primeiros ali a fazer sucesso na internet falando sobre isso. Thiago Nigro, ele como eu falei, né, ele viveu com uma pessoa chamada Camila Ferreira. Camila Ferreira, ela foi a mulher que esteve ao lado do Thiago Nigro durante todo o processo de construção da sua empresa, né? Tanto do canal Primo Rico quanto da Rico, que hoje é uma grande empresa. Inclusive, ela é sócia, né? Era sócia, né? Se eu não me engano, da Rico. Então, ela construiu desde o início, desde o começo da sua história como grande influencer, né? Camila estava lá com ele. Eles ficaram juntos por 10 anos. 10 anos foi o tempo que durou o relacionamento dos dois. Eles não chegaram a casar, eles falam isso várias vezes, mas eles moravam juntos, tinham uma vida de intimidade, como um casal mesmo, e de fato eles tinham ali bastante história, né? Tem até um vídeo que eu peguei aqui para mostrar para vocês, que é um vídeo que fala um pouquinho do próprio Thiago Nigro falando da importância da Camila para a história dele, para a vida dele. Deixa eu pegar aqui o meu fone para acompanhar junto com vocês. Vamos lá. Qual foi o papel da Camila na sua trajetória? Opa! Ela foi a pessoa que me incentivou. Então eu lembro que a gente ia para casa do meu pai, tomava uísque, porque eu tinha vergonha de gravar, e a gente tinha uma rotina. Uma vez por semana, uísque, vídeos, e a gente pedia esfirra. Era assim que a gente gravava. Foi a pessoa que, quando eu estava pensando em diminuir o ritmo, ela me fez aumentar o ritmo. Ela me colocou no caminho, me colocou na direção, né? Ela fez o papel que eu digo que eu faço ou tento fazer hoje para as pessoas. Ela falou: Ti, vai, você consegue. Ela acreditava que eu tinha que levar isso adiante. E foi o que eu fiz. Só que eu acho que levou adiante demais. E aqui é ele falando, né? O próprio Thiago Nigro falando do que a Camila representa para ele. De fato, se não houvesse a Camila na vida do Thiago, isso ele já deu várias entrevistas, muito provavelmente ele não teria construído o império que ele construiu. Ano passado, né, ele tem, dentro do seu grupo da Rico, Bruno Perini Bruno e Malu Perini, né, desculpa, eles fazem parte do grupo da Rico, eles são sócios, né, e eles têm um podcast chamado Os Sócios. E nesse podcast, há mais ou menos um ano atrás ali, por volta de julho do ano passado, eles estavam nesse podcast e o Bruno Perini faz uma pergunta para o Thiago, perguntando onde ele se vê daqui 10 anos. E eu peguei aqui um trechinho aqui só para a gente poder ver como que eles estavam no ano passado, há menos de um ano atrás, como é que eles estavam aqui juntos. Vamos ver aqui, ó. A última questão é quanto ao futuro. O que vocês imaginam para os próximos anos? E essa é uma pergunta capciosa, porque se a gente fosse bater esse papo lá em 2017, quando a gente se conheceu, duvido muito que vocês vão imaginar tudo o que aconteceu. Mas quando vocês fecham os olhos e pensam na vida de vocês 10 anos à frente, como é que vocês acham que vai ser? Quais são os planos atuais? Nossa, amor, começa você. Nossa, já vai, com certeza já terá o nosso apartamento na frente do Central Park. Ai, que chique, achei chique. Esse é um sonho. Por favor, me convidem. Um sonho de Apartamento no Central Park. Cara, Eu construí essa amizade apenas para isso. só pra isso, né? Amizade sincera. Cara, é muito caro um apartamento na frente do Central Park, Mas né? é maravilhoso. Gente, bizarro. eu me visualizo Tá trabalhando igual filho morando da no puta, apartamento então. lá na frente do Central Qual Park. você acha que vai ser o preço? Já pensa em Bitcoin, que vai ser a moeda, nossa, muito caro. a unidade de Nossa, troca verdade. global, vai saber, né? Nós precisamos começar a comprar uns Bitcoin, né? Muito, não tenho nem como mensurar. Depende, né, Mas- do nível. Tem vários níveis. Mas a ideia não é morar que na lá, né? frente... A ideia é ter. Uma temporadinha não vale, vai. Temporada, Uma entendi. temporadinha, né? Caramba. O que mais?
Responda você também. Não, é porque senão eu vou ficar falando um monte de coisa. Fala você, o que mais você vai. imagina? 10 anos. Filhinhos, Quantos? 1. Essa era uma pergunta que apareceu aqui. Filhos. O pessoal adora engravidar, gente. Aqui, Adoro, né? né? Eles querem. Aqui, né, só um trecho rápido, né, só pra gente poder ver, né, que há menos de um ano atrás, esse casal, ele tava, você vê o tamanho do patrimônio que eles estavam construindo, né, ele já tem uma casa milionária lá em São Paulo, e eles queriam ter ainda um apartamento em Nova York para visitar de vez em quando, falando de filhos, ou seja, eles tinham ali sonhos juntos, os dois juntos ali. Então pegou todo mundo de surpresa, né, quando o Thiago ele anuncia a sua separação da Camila e pouco tempo depois ele revela, né, um namoro com a Mayra Card. Vamos lá, quem é Mayra Card? Vamos voltar aqui, quem é Mayra Card? Mayra Card, ela é uma life coach do mundo, do mundo fitness, do mundo da saúde, né? Ela não é nutricionista, ela não tem formação acadêmica como nutricionista, porém ela dá vários conselhos de vida saudável, de alimentação saudável e de várias outras coisas. Por ela não ser profissional do ramo, em termos de ser, né, reconhecida, ter uma graduação na área da saúde, ela gera várias polêmicas, né? Ela é uma life coach, ela tem formação de coaching, né? Mas ela gera várias polêmicas dentro do seu trabalho, porque ela indica coisas que nem sempre são aconselháveis por outros nutricionistas, por outros médicos e outros profissionais da saúde. Independente de qualquer coisa, ela é uma pessoa que tem criado uma grande fama, realmente ela tem milhões e milhões de seguidores e ela tem, ao longo de sua história, né, reconhecidamente se relacionado com diversos homens, né? Ela casou, né, com 5 homens e agora ela está casando com o Thiago Nigro, que é o seu 6º casamento. Mayra, ela ficou conhecida também ultimamente, né, porque o último casamento dela foi com Arthur Aguiar, que foi o vencedor do BBB 2022, né? Foi o vencedor do BBB do ano passado. E é sabido que ele traía, ele era infiel a Mayra, né? Então, várias coisas aconteceram, eles iam, voltavam, isso direto estava nos tabloides ali de notícias, né? Desse mundo, né, da celebridade, digamos assim. E ela decidia lutar pela família até que ela disse, olha, não dá mais, não aguento mais, eu vou lá. Então, essa é a Mayra que a maioria de nós já ouviu falar, por exemplo, ou pelos casamentos que ela já teve, pelo relacionamento com Arthur Aguiar, pelas traições que ela sofreu e decidiu perdoar, ou pela vida dela como profissional, life coach, enfim. Tem inúmeras formas aí de você já ter visto a Mayra pairando aí alguma vez nas redes sociais. Nesse ponto, é importante dizer, a Mayra, ela iniciou ali, né, ela finalizou, na verdade, esse relacionamento dela com o Arthur Aguiar em outubro do ano passado. E eu até montei aqui uma espécie de linha do tempo para a gente entender o que aconteceu, como que a Mayra e o Thiago Nigro estão juntos nesse momento. E essa linha do tempo aqui não é para escandalizar ninguém, nem ficar falando muita coisa, mas só para ajudar a gente a entender como que foi a ordem dos fatos, né, nesse sentido. Então, eu vou primeiramente mostrar algumas notícias aqui só para vocês verem, ó. Ela se separa do Arthur Aguiar em outubro do ano passado. Em dezembro desse ano, né, dezembro do ano passado, na verdade, aqui ela ela é contratada pelo Thiago Nigro para trabalhar com ele e a esposa, com ele e a Camila. Interessantíssimo a gente ver que logo depois, em janeiro, ele assume, né, ele separa ali da Camila e todo mundo fica meio assim, nossa, o que será que aconteceu? Deixa eu botar aqui a nossa linha do tempo, cadê o nosso slide? Eita, tô perdidão aqui, mas já achei. Vamos lá. Basicamente é isso aqui que rola. Vou até tirar aqui a minha câmera para vocês verem junto comigo. Cadê? Pronto. Então, em outubro de 2022, eles têm o divórcio, né? A Mayra se divorcia. Em dezembro de 2022, ela é contratada pelo casal do Thiago Nigro e da Camila para trabalhar com eles. Em janeiro de 2023, o Thiago Nigro assume a separação ali
da Camila. Em fevereiro de 2023, um ano depois, ele anuncia o namoro com a Mayra Card. Em abril de 2023, eles anunciam o noivado, ou seja, 2 meses depois, mais ou menos. E 4 meses depois, ou seja, semana passada, em agosto de 2023, eles estão ali casando. Basicamente, essa é a cronologia, né, dos acontecimentos aqui entre esse casal. O que pegou muita gente de surpresa? Não foi só o tempo, né, que o Thiago Nigro estava com a Camila, não só foi o fato dele terminar com ela logo depois, né, que ela começou a trabalhar ali, que ele começou a trabalhar ali com a Maíra, mas foi a rapidez das coisas. Tudo aconteceu tão rápido, tipo em torno de 1 mês, 2 meses, tudo já estava acontecendo, que a impressão do público foi que talvez tivesse rolado alguma traição, talvez o Thiago Nigro tivesse traído a Camila, né, e estado com a Maíra enquanto eles estavam juntos, ou seja, muitas questões foram subindo nos tabloides e o próprio Thiago Nigro e a Maíra, eles constantemente, ao serem chamados para falar sobre esse assunto, né, eles comentam sobre isso, né, aqui é eles no programa do Danilo Gentili, né, do De Noite, deixa eu renovar aqui para conseguir pegar do comecinho, que eles falam o seguinte aqui, ó. Vamos ver. Você se apaixonou na hora por ela? Não, demorou pra caramba. Demorou né? bastante tempo. A gente foi amigo, a gente se admirou, a gente conversou bastante. Só depois, mais pra frente, quando a gente já estava liberado, digamos assim. Vocês tinham um relacionamento e vocês só se relacionaram quando terminou. Sim, eu me separei um tempo antes dele se separar, mas uma coisa muito importante que a gente sempre se fala é que quando a gente anuncia publicamente que um relacionamento acabou, ele acabou muito antes de ser anunciado. Esse tempo curto que as pessoas acham, nossa, mas acabou hoje, amanhã já estava junto. Não é bem assim. Não era pra gente ter anunciado. Sim. Essa é a realidade. A gente foi quase que obrigado a anunciar. A gente tinha decidido, não ia dar certo nunca, mas a gente tinha decidido na nossa cabeça que lá por outubro a gente ia anunciar, imagina. Até agora não era pra ninguém saber. Vocês vão casar? Com certeza. A gente sabia que ia casar antes de qualquer coisa, antes do primeiro beijo. Você se apaixonou na hora? E aqui você vê a história deles, né, falando, eles contando na versão deles como que foi que aconteceu as coisas. Segundo a Maíra e o Thiago, o relacionamento do Thiago com a Camila já tinha acabado há muito tempo atrás e que eles só deixaram para anunciar depois. Que inclusive, quando eles começaram a trabalhar juntos ali, já se tinha ali um certo, talvez até um envolvimento, talvez não romântico, talvez não sexual, mas o envolvimento ali já de conversas e tal. A Camila, por outro lado, ela já diz que ela se sente realmente traída e que ele falava já com a Maíra quando eles estavam juntos. Então, tem várias questões aí. A partir de todo esse momento, né, quando ele fica noivo, né, da Maíra, né, você vê que ele pede ela, ele batiza ela no Rio Jordão, lá em Israel, e nesse momento eles ficam noivos. Né? Ou seja, é logo aí que ele pede ela, ou seja, 2 meses depois do namoro, né? Aqui estão as fotinhos aqui do batismo no Rio Jordão, e isso também deu muita notícia e tal e tal. E aí, gente, o que pegou muita gente, eu não estou falando aqui só de cristãos, só de pessoas assim que conhecem mais da Bíblia, mas todo mundo ficou muito chocado, né? O Thiago deu entrevistas falando de que ele nunca casou, não tinha nenhum relacionamento com a Camila, né? Ou seja, toda a história que eles construíram não significava muita coisa, pelo menos foi o que ele deu a passar, foi a impressão que ele deu. Outra coisa também, a Maíra, como eu falei, ela é uma pessoa que ela já se relacionou com muitos homens, já casou várias vezes, né? Ela tem uma certa fama, entre aspas, né? Dentre a população aí, né? Que de fato ela vai muito de acordo com a onda do marido. Então, se o marido gosta de esportes, ela vai lá e gosta de esportes. Se o marido gosta de política, ela vai lá e gosta de política. Então, no caso do Thiago, né, ele era cristão e tal, então ela foi se envolvendo ali com ele. Especialmente quando ele começou a namorar com a Maíra, ela não tinha nenhum indício de que ela sequer gostaria ali de seguir a Deus. Na verdade, ela tinha fotos vulgares, né, e mostrava muito seu corpo, nada muito parecido do que uma mulher, né, de princípios e valores cristãos poderia apresentar. Então, muitas pessoas ficaram assim: Thiago, como é que você se permitiu esse tipo de coisa, né? Então, muitas pessoas até julgaram o batismo da Maíra como uma forma dela estar ali, né, de certa maneira correta diante do Thiago, diante das pessoas, mas não necessariamente era de coração.
uma das coisas que levantou muito mais essa suspeita é que eles estão casando com comunhão total de bens. Então, isso deixou muitas pessoas ali intrigadas, porque o Tiago é um cara rico, famoso, embora a Maíra também seja rica e famosa, o Tiago é muito mais do que ela, então eles já estão casando ali com comunhão total de bens. Então isso gera ali de fato muitas questões, muitos pensamentos, muitas pessoas, algumas querendo entender e outras realmente com maldade. Você pode imaginar o tanto de polêmica e assuntos na internet que você vai ver com relação a esse casamento. E aí, né, deixa eu mostrar um videozinho aqui para vocês de como que foi essa cerimônia, né? Como que foi essa cerimônia? Vamos ver lá. Vou dar um refresh aqui na página. Vamos ver aqui um pouquinho do testemunho, né, do que ela falou para ele lá no altar e vice-versa. Bora ver juntos aqui. Valeu a pena chegar até aqui. Eu passaria por tudo, absolutamente tudo, para ter você na minha vida. Eu nunca vi em toda a minha vida o meu filho tão feliz. Você, sem sombra de dúvida, é a pessoa mais importante da minha vida. Eu amo você. Acima de tudo, menos acima de Deus. Te amo pra sempre. Obrigada por ser... Essa fala aqui do Tiago, assim, eu confesso que assim, eu tô tentando, gente, ao máximo falar da situação, trazer o caso aqui. Mas é de fato, assim, quando você vai acompanhando, vendo as notícias, você vê essas falas, você fala realmente, assim, é difícil você ver um cristão, né, como o Tiago ele se diz ser um cristão. É difícil você ver um cristão que teme a Deus fazendo tantas coisas assim. Eu não estou falando que isso vai custar a salvação dele, que ele vai morrer, ele não vai arder no inferno. Não estou julgando a salvação dele nesse sentido. Por outro lado, cara, é muito complicado a gente dizer... afirmar de que ele está de forma racional e espiritual lidando com essa situação. Desde o início realmente pareceu que o Tiago ele está apagando incêndio, tentando fazer as coisas ali às pressas, né, para espiritualmente parecer correto, mas não necessariamente lidando com o seu coração, lidando diante de Deus sobre cada uma dessas situações, né, tentando ali resolver as coisas com a Camila com calma, né, sem emoção, se de fato não era para continuar, porque a Camila também ela sempre se disse ateia, né? Então, desde que o Tiago se converteu, esse relacionamento dos dois ficaram um pouco difícil. Por outro lado, né, eu acho que ele já devia ter resolvido isso até antes de se batizar, ou alguma coisa assim, né? Já teria calculado isso um pouco melhor, justamente para não causar o estrago que causou, não denigrir a imagem dela da maneira que aconteceu. Então tem várias coisas que ele podia ter feito, que ele podia ter feito com a Maíra, para fazer uma coisa melhor, né? Caso se ele gostava tanto dela assim, cara, deixa ela se envolver com Deus, deixa ela crescer primeiramente com Deus e aos poucos, com o tempo, com a comunidade envolvida ali, a comunidade de fé que ele faz parte, ela vai ali se apaixonando primeiro por Deus e as coisas vão acontecendo. Eu sei que esse é o processo ideal, né, que a gente sonha, que a gente espera, né, especialmente em casos assim. É isso que a gente, que eu pelo menos, né, aconselho pessoas a estarem passando, né, se fosse eu, o pastor ali a aconselhar esse relacionamento, né. Por outro lado, às vezes as coisas vão saindo dos eixos e às vezes as pessoas tomam decisões, né, às vezes impensadas, às vezes emocionais. Porém, todavia, entretanto, eu não vejo no Tiago Nigro, pelo menos nas entrevistas que eu vi, né, um certo entendimento, arrependimento ou até mudança em algumas coisas, né? Então, nesses votos aqui, você vê a Maíra falando, né, que o filho dela nunca foi tão feliz, né, de certa maneira menosprezando um pouco o pai do filho, né, e enfim, outras questões ali. Isso não é tão legal, não é tão de bom tom, né, o Tiago Nigro falando, olha, eu não fui o primeiro, mas eu vou ser o último, né, ou seja, marcando ali, não só trazendo à memória os outros relacionamentos dela, mas frisando ali, né, de forma muito humana, de que ele é o cara, de que ele veio para ficar e, enfim, né, realmente, isso foi muito mais, talvez, né, para falar para as pessoas do que um voto de amor sincero diante de Deus, diante da comunidade, da aliança que eles estavam fazendo, do entendimento do que é isso. Dificilmente, se ele tivesse esse entendimento, ele teria falado essas palavras. Então, gente, dito tudo isso aqui, né, eu estou trazendo esse caso porque é um caso que está acontecendo com o Tiago, com a Maíra, isso deu notícia, todo mundo está falando, né, muita gente ficou chateada com o Tiago perdeu milhões de seguidores, tem muitas coisas aí. Por outro lado, é um caso muito comum, porque envolve o nosso coração, envolve as nossas vidas, né? Muitos de nós talvez passamos por situações diferentes ou situações parecidas, na verdade, né? E essas situações, elas mexem com a gente, então é importante a gente falar, né?
O que é o casamento? O que Deus nos chama a construir quando nós estamos falando de construir um relacionamento com alguém? Como que nós podemos, de verdade, se envolver com uma pessoa e não permitir que sejamos levados ali por esse coração, né? Por esse desejo de atenção, de suprir o nosso ego, de satisfazer emoções, de satisfazer prazeres da carne? Como que nós podemos, qual que é o segredo, né, do casamento, né? Como que nós podemos ter um relacionamento saudável espiritual? É isso que a gente vai estar falando aqui rapidamente na nossa live de hoje, né? São alguns conselhos que eu vou trazer para você, mas vai ser bem rapidinho mesmo, só para a gente poder entender juntos, construir juntos aqui uma ideia. Estou aqui no meu Docs, vamos comigo aqui no meu documento de hoje, sobre o Thiago Nigro e a Maíra. 3 coisas que eu acho importante a gente aprender. Primeiro é o testemunho. Não é legal o testemunho que o Thiago Nigro tem feito, tem trazido com tudo isso que tem acontecido, né? Não só ele vivia junto com a Camila, né? Tinha relações e tudo mais, não só isso não era legal, mas também essa ideia de namoro evangelístico, né? Vou começar a namorar com alguém para trazê-la para Deus. Eu tenho sérias preocupações com essa talvez ingenuidade que às vezes nosso coração nos leva a ter, né? De que nós conseguiremos trazer pessoas, de que eu sou a pessoa que vai trazer alguém para Deus. Eu acho, a maioria das vezes que eu vi pessoas tentando isso não dá certo, é muito complicado. Somente Jesus, somente Deus, né? Somente o agir do Espírito Santo pode fazer alguém vir para Ele. A gente precisa ajudar a pessoa a se apaixonar por Cristo. Não sou eu, o meu amor, o meu relacionamento que vai fazer a pessoa se quebrantar diante da cruz. É apenas o amor que ela sente por Jesus mesmo que vai fazer isso acontecer. Então, o testemunho do Thiago Nigro, em todos os sentidos, eu acho assim, não muito proveitoso, não bom, né? Outra coisa também que a gente pode ver é o domínio das emoções. A gente pode perceber que essa pressa, né, essa ansiedade, esse desejo de casar logo, de ter as coisas, de tal, né, e você vê ele emocionado, ele tá ali muito apaixonado, querendo fazer as coisas. Eu não sei como que tá a Maíra, ela parece também estar muito apaixonada, muito emocionada, mas ela tava assim também nos outros casamentos dela, então ninguém sabe exatamente. Sempre quando a gente se deixa levar pelas emoções, a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. E esse é um outro aprendizado importante dessa história do Thiago Nigro e da Maíra. Outra coisa também que a gente pode pensar é que eu vejo pouco envolvimento comunitário. E a gente vai ver aqui um pouquinho, quando a gente fala de casamento, a gente está falando que o casamento ele é uma união de um homem e uma mulher e que tem sim um envolvimento da comunidade. O casamento foi feito para servir a comunidade e para mostrar o amor trinitário para a população, para onde nós estamos, né? Ou seja, nós temos dentro do nosso casamento, todos nós que somos casados, a gente tem a responsabilidade de mostrar através do nosso casamento esse amor trinitário e assim servir o próximo. É para isso que Deus criou o casamento. A gente vai falar um pouquinho mais profundamente sobre isso depois, mas é importante, né, a comunidade. E muitos amigos do Thiago foram pegos de surpresa conforme isso foi acontecendo. Muitas pessoas dizendo que não sabiam o que estava rolando. Você vê que foi um casamento pequeno, sem muitas pessoas. Não vi ali, pelo menos não consegui identificar, né? Pessoas da igreja dele ou pessoas que, né, da comunidade de fé que eles participam. Então foi algo tudo muito pequeno, muito escondido, muito rápido, sem envolvimento ali das pessoas. Então isso também não é muito legal. Quando a gente está falando de construir um relacionamento que é basilar, né, que é profundo, né, que é ali concreto, a gente está falando de abrir esse relacionamento para as pessoas ao nosso redor, de abrir para que a comunidade nos ajude, né? O nosso relacionamento, seja de namoro, noivado e casamento, tem que estar na luz, né? E isso é bom para nós mesmos, para o nosso desenvolvimento espiritual. Então é muito bom a gente pensar nisso. Outra coisa que a gente pode estar pensando, e aqui é o que a gente vai estar falando hoje, é esse segredo do casamento. Qual que é o segredo do casamento, né? E aqui eu vou trazer para vocês, baseados nesse livro, o significado do casamento. Até trouxe uma fotinho dele aqui, para vocês darem uma olhada. Ó, esse livro aqui, o significado do casamento, escrito por Timothy Keller e a esposa dele, a Kathy Keller. Esse é o livro, né? Nessa imagem você tem o livro, que é o maior, que está aqui do lado, e depois tem esse livreto, né? Que é mais um livro para você conseguir aplicar, te ajudar a aplicar os conceitos que ele traz ali no livro principal. É um livro sensacional. Eu indico, gente, de verdade. Se você não leu nenhum livro sobre casamento ainda, leia esse.
Esse livro foi pensado para solteiros e casados, não importa qual o seu estado civil. Se você quer entender o plano de Deus para o casamento, leia esse livro. Esse livro vai ajudar a todos nós, a todos nós. Se você é casado, você sabe que mesmo no casamento, lutas, pensamentos, tentações não desaparecem. A gente precisa continuar lutando contra a nossa carne, lutando contra o pecado. Então você, solteiro, que está solteiro, achando aí que casar vai resolver todos os seus problemas, não é assim, né? Muito pelo contrário, a gente precisa entender o que é o casamento, biblicamente falando, e como que isso deve nos levar para mais perto de Deus, e como que o entendimento, né, dessa união, dessa aliança que a gente forma, tem o poder de transformar a gente de dentro para fora quando nós realmente estamos cientes do poder, do que isso significa, né, para a nossa vida. A gente não está ali iludido, fazendo 1 milhão de coisas, pensando 1 milhão de coisas. Bem, vamos voltar lá para o meu docs. Então, o casamento na Bíblia. Vamos lá, galera, isso aqui é importante. A Bíblia, ela começa com um casamento e ela termina com um casamento. Como assim, cara? Começa com um casamento? Pois é, exatamente. Começa com um casamento ali de Adão e Eva. Você vê que Adão e Eva, desde o início, sendo casados, onde Deus ele celebra esse grande casamento, né? E você vê que a Bíblia ela termina lá no Apocalipse também num casamento, que é o casamento de Cristo com a igreja, com a sua noiva. Então, do início ao fim, do Gênesis ao Apocalipse, a metáfora, né, e a aliança do casamento está sendo comunicada para todos nós. É algo importantíssimo nas Escrituras. A gente não pode achar leviano falar sobre casamento. É uma coisa muito importante. Outra coisa também que a gente pode pensar quando a gente olha para a Bíblia, né, é que não só para a Bíblia, perdão, quando a gente olha para a sociedade, é que é uma das coisas que mais tem se fragilizado ultimamente, né? Se a gente vê pesquisas onde 50% dos casamentos terminam em divórcio. Você vê muitas vezes Satanás atacando as famílias, atacando os casamentos, e muitos casamentos têm sim sido destruídos ao longo do tempo. É uma coisa que Satanás, ele age de verdade, ele age muito profundamente nisso. E aqui eu quero trazer para vocês alguns pensamentos, algumas pesquisas, alguns insights que o próprio Keller traz no seu livro, que eu acho legal a gente trazer aqui para ilustrar para a gente como que a sociedade vê o casamento e como que isso às vezes não é, na verdade, né, a realidade dos fatos. Por exemplo, a gente fala, né, muitas pessoas falam, vamos viver junto para ver se o casamento ali funciona, para ver se a gente consegue estar juntos ali antes de casar efetivamente. E aí, isso para muitas pessoas, né, as pessoas acham que fazendo isso vai, entre aspas, ajudar, né, vai ser melhor para o futuro, quando eles estiverem firmados no papel passado, porque já sabem conviver juntos, já sabem as certas dinâmicas ali da casa, e isso é o segredo para que a gente tenha um casamento bom. E aqui eu sinto lhe dizer, porém, porque a taxa, né, de casamentos que terminam em divórcios, ela é maior em casais que moraram juntos antes. Às vezes a gente acha, né, que morar junto é o que vai ser a solução para ter um casamento duradouro, sendo que as pesquisas indicam que, na verdade, dentre os divórcios que acontecem, a maioria, né, é de casais que estavam ali vivendo juntos antes. Então é importante a gente entender essas coisas. Tem-se também a ideia de que viver solteiro é melhor. Ou seja, não, então eu não vou casar, vou viver solteiro. Só que 75% dos homens aposentados, casados, né? Eles têm mais saúde, mais dinheiro para aposentadoria, eles são pessoas geralmente mais felizes e mais bem realizados. A gente acha que o casamento pode ser um fardo para as pessoas. Por outro lado, o casamento, ele, na verdade, nem por outro lado, né? Na verdade, né, o casamento ele amadurece muito, faz a pessoa ter um sentido de propósito, faz a pessoa valorizar o que é bom ou não na vida. E isso faz com que dentro de um casamento, o homem, a mulher, né, eles se elevem, eles se tornam pessoas melhores. 75% dos homens que se aposentam, eles se aposentam numa situação emocional, espiritual, financeira e estabilidade, né, muito melhor do que os solteiros. Isso é importante a gente estar lembrando. 62%, último dado aqui para você, 62% dos casados, eles se consideram muito felizes. Isso foi uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos, perguntando para vários casais se eles se consideram felizes, e 62% disseram, olha, a gente não está feliz, a gente está muito feliz. E isso
especialmente é um índice muito alto dentro dessa pesquisa, especialmente nos casais que passaram por uma crise muito grande no casamento, mas continuaram juntos. Ou seja, casais que sofreram questões de traição, casais que sofreram questões financeiras ou de saúde. Após essa crise, eles relatam muito mais felicidade, muito mais completude, porque eles estão muito mais unidos como casal. Então, muitas vezes a gente pensa, ser casado hoje é ser infeliz, é ter aquele casamento chato, ruim, monótono, sendo que, na verdade, as pesquisas indicam que é o contrário. As pessoas casadas geralmente são mais felizes do que as solteiras, que vivem mais solitárias, que estão ali, né, cada vez com um ciclo de amizades menor, né? Quanto mais a gente envelhece, menor é o nosso ciclo de amizade. Então as pessoas tendem a ficar cada vez mais sozinhas e isso gera muitas ansiedades, depressões e problemas nesse sentido. Então, quando a gente pensa, né, no casamento, quando a gente olha para a Bíblia, né, e a gente olha o que a Bíblia fala sobre o casamento, é um plano de Deus mesmo. E eu não estou falando aqui desmerecendo o estar solteiro, não estou falando que ser solteiro é ruim ou que ninguém deve ser solteiro, não é isso. Mas no casamento, né, quando nós estamos casados, de fato nós nos relacionamos de forma muito íntima com alguém. E isso faz com que a gente cresça. O que eu estou querendo dizer, eu estou querendo trazer aqui nesse ponto, é que nós precisamos sim valorizar o casamento como algo bom. Ultimamente, as pessoas olham o casamento ou como uma coisa ruim, negativa, ou como algo monótono, algo zoado, mas na verdade não, na verdade é algo muito bom, especialmente se a gente olha, né, com os olhares de Deus. E aqui a gente pode ver, por exemplo, por que a sociedade tem essa visão um pouco deturpada do casamento. O que aconteceu? Qual que é o construto social dessa ideia de casamento? A gente tem, por exemplo, aqui a tradição católica. A tradição católica, ela sempre reforçou que o casamento é um sacramento do amor de Deus. Ou seja, não se tem muito interesse a não ser afirmar e reafirmar que o casamento representa o amor de Deus. Isso é muito que a tradição católica fala. E aí, nesse sentido, as pessoas são dadas em casamento, ao longo da história nós vemos inúmeras situações onde essa ideia de pensamento, né, teve ali suas práticas, às vezes boas, às vezes ruins, mas era basicamente isso que a Igreja Católica pregava ao longo de eras. Você vê a tradição protestante, por outro lado, ela já diz o seguinte, que o casamento é para servir o bem comum e a comunidade. Em algumas tradições protestantes, você tira um pouquinho essa questão do sacramento do amor de Deus, que fala, não, na verdade o casamento ele é só para o bem comum, para a comunidade, ou seja, o casamento é para servir, e aí só pega talvez um outro lado da história. Isso acontece muito dentro das tradições. Muitas coisas foram mudando, por exemplo, com o iluminismo, porque no iluminismo o casamento ele passou a não ser mais um sacramento com Deus, que representa o amor de Deus, também não passou mais a ser algo comunitário, que visa o bem comum, e passou a ser algo onde é o local onde eu quero ser servido, onde eu quero satisfazer os meus prazeres, os meus sonhos, né, os meus fetiches e coisas nesse sentido. O iluminismo, no geral, ele nos traz para um ego, né, para uma sociedade muito autocentrada. E isso afeta, com certeza, os nossos casamentos. Quando alguém casa, a pessoa não está pensando no outro, a pessoa está muito mais pensando em si mesma, em como se satisfazer, em como se sentir bem. E isso não é algo bacana, como a gente vai ver por aqui. Enfim, deixa eu ver aqui minhas anotações, só para ver se eu não estou esquecendo de nada. Acho que é isso mesmo. Vamos lá. Nessas pesquisas que eu falei para você, o que o homem procura? Quando a gente pensa aqui, o que o homem procura quando ele está querendo alguém para casar? E isso aqui é uma pesquisa mais recente, influenciada por essa mudança, né? Saindo da tradição católica, tendo a tradição protestante. Em alguns casos a gente vê uma mistura das duas coisas, mas você vê a partir do século XVIII e XIX essa ideia do casamento egocêntrico, né? Do casamento autocentrado muito forte e cada vez mais cresce, e a gente chega hoje. Essa pesquisa foi feita perguntando para os homens o que você procura numa mulher. Os homens falaram, primeira coisa, bonita, sexy e boa de cama. Isso é a primeira coisa que os homens falam ali na pesquisa. Outra coisa que eles falam, alguém que o aceita como ele é. Ou seja, alguém que não vai mudá-lo, né? Que não vai exigir grandes mudanças, como fala mais embaixo. Alguém que vai simplesmente ter ali uma mulher que se encaixa na sua vida. E essas foram as respostas dos homens quando eles foram perguntados sobre quem eles querem
casar. E o que isso significa? Deixa eu descer aqui da mulher para não dar spoiler. O que isso significa? O que isso gera? Isso gera o que? Homens com fobia de compromisso e que supervalorizam a performance sexual e a atração física. Ou seja, são homens que não estão procurando caráter ou princípios, valores. Né? Antigamente, você via, né, não é nem antigamente, biblicamente falando, o que se traz como um homem de Deus, um homem sensato, líder de verdade, é um homem que sabe controlar seus impulsos, que tem domínio próprio e que também, né, se resguarda sexualmente para servir ali a sua esposa, né, num certo sentido. Então, você vê que são homens que são controlados, que entendem o dizer o não, que entendem, que têm paciência, calma, que sabem, né, lidar ali com seus sentimentos, com suas tentações. Isso é um homem bíblico, isso é um homem verdadeiramente masculino na Bíblia, né? E hoje você vê que o homem ele é cada vez mais levado a esse desejo de procurar alguém que é bonita, que faz um bom sexo, né, que aceita ele como ele é, que não vai mudar ele nunca e que se encaixa na vida dele. Logo, o homem, o máximo que ele puder fugir de compromisso, de casamento, de papel passado, o máximo que ele puder fazer, esperar e postergar isso, ele vai fazer. Que nem o Thiago Nigro fez, por exemplo, com a Camila. Ele passou 10 anos com a mulher, nunca quis casar. Em 6 meses, ele casa com a Mayra Card. Ou seja, é muito do coração do homem nesse sentido, né? O homem ele tem essa fobia porque ele quer aquilo que parece que é bom. Talvez o Thiago Nigro viu na Mayra Card todas essas questões aqui. Uma pessoa bonita, sexy, boa de cama, que aceita ele como ele é, que se encaixa na sua vida, que não exige mudanças muito bruscas, né? Enfim, fez sentido para ele ali. Ele falou, essa aqui, vou casar e vamos lá. E isso eu não estou falando mal do Thiago Nigro. Isso é uma questão que eu vejo, né, também, segundo as pesquisas dizem isso também, que é algo da sociedade. Hoje a sociedade, os homens procuram mulheres assim. Como que é a mulher, né? Fizeram essa mesma pergunta para a mulher. O que a mulher procura? Muitas mulheres falaram satisfação e segurança emocional. Procuram um homem que traga satisfação e segurança emocional. Já muda aqui completamente, né, os esquemas. Outra coisa, alguém que lhe permita ser autêntica, ser ela mesma, né? Se ela quer ser independente, ele vai permitir. Se ela quer ser dona de casa, ele vai permitir, ou seja, ela vai ser autêntica, ela vai ser ela mesma. Um cônjuge divertido, intelectualmente interessante, sexualmente atraente. É muito do que as mulheres estão procurando nessa pesquisa. Outra coisa que elas responderam, com interesses em comum, uma pessoa que tem interesses parecidos com o meu e que apoia seus interesses pessoais e seu estilo de vida atual. Assim como o homem, né, a mulher ela quer alguém que também se encaixa na sua vida, alguém que não mude muito ela, que apoie o que ela quer fazer, que não mude a rota do que ela deseja, né, realizar na sua vida, né, que apoie sua independência e que independente do homem que tiver com ela, ela vai ali seguir, o homem tem que chegar junto. Além disso, né, como eu falei, um cônjuge divertido, inteligente, né, e bem sexy também, no certo sentido, e que passa para ela essa segurança emocional de que não vai traí-la, de que não vai ter nenhuma instabilidade emocional, digamos assim. Basicamente é isso que hoje a mulher procura. O que isso gera, né? Isso gera mulheres idealistas e perigosamente sonhadoras com níveis de excelência jamais alcançados. E eu não estou falando assim que todos os homens são assim, todas as mulheres são assim. E eu não estou falando também que não houve deturpações, né, dos papéis do homem e da mulher. Inclusive, eu fiz uma live falando sobre os papéis do homem e da mulher. E eu vou desde a gente faz um estudo lá de Gênesis, do qual que foi o papel principal que Deus criou o homem e a mulher para exercer, né? Então, se você quiser ver, vou deixar na descrição aqui ou lá embaixo aqui nos comentários para você ver ou estudar um pouco mais sobre esse assunto. Então, eu não estou querendo dizer que isso, eu não estou negando, né, com esses argumentos e com essas pesquisas de que houveram de fato grandes deturpações e papéis que foram abusados, né, tanto de um lado quanto do outro. E eu não estou negando o sofrimento que existe em ambas as partes. Por outro lado, o que eu estou querendo dizer aqui é que esse pensamento autocentrado, esse pensamento egocêntrico nos faz, né, a sonhar por coisas que são inalcançáveis. Tanto o homem não vai achar uma mulher, né, que cumpre todos os cheques dele
Enquanto uma mulher dificilmente também vai achar um homem que cumpre todos os cheques dela. Por que isso? A gente pode ver pela nossa própria vida. Nós não somos muitas vezes essas pessoas, sempre equilibradas, sempre pacificadas, sempre espiritualmente estáveis, com uma beleza, né, lá no alto, com uma inteligência aguçada. Né? A gente dificilmente nós somos assim. Né? E se nem nós somos assim, como é que a gente quer exigir que o outro também seja, que o outro seja simplesmente perfeito, né? Emocionalmente equilibrado? Gente, isso não existe, isso é quase como um conto de fadas que a gente acredita ser possível. E aí, muitos de nós, por não encontrar essas pessoas, a gente vai nunca casando, nunca se relacionando com ninguém, nunca dando a oportunidade de se envolver mais profundamente com uma pessoa. E a gente vai postergando, empurrando ali, talvez boas pessoas, bons homens, boas mulheres na nossa vida, porque simplesmente não se encaixam com os nossos padrões. E isso é um perigo. Qual que é o segredo do casamento, então? Quando a gente está falando sobre o segredo do casamento, gente, vamos voltar aqui, porque eu estou falando aqui de mais problemas do que soluções, né? Eu acho que vocês estão aqui me entendendo. Mas eu estou falando de mais problemas do que soluções. Por quê? Porque essa é a sociedade que a gente vive. O que está acontecendo com o Tiago, com a Maíra, é comum. Isso acontece dentro e fora das igrejas, isso acontece com todos nós que fomos, de certa maneira, convencidos por Satanás, por esse movimento cultural de que o outro está ali dentro de um relacionamento para me servir. E não é isso. O segredo do casamento, segundo o Keller e segundo o que eu posso ver nas próprias escrituras que eu vou deixar aqui abaixo para vocês depois, é o quê? Que o evangelho de Jesus e o casamento, eles se explicam mutuamente. Na Bíblia, lá em Efésios 5, a gente vê Jesus nos chamando, nós homens, a servir as mulheres como Cristo serve a igreja. Como que Cristo serviu a igreja? Se sacrificando, morrendo por ela, suando sangue, né? Servindo de todas as formas. E o contrário é verdadeiro. A igreja também serviu Jesus de diferentes maneiras, também se sacrificando, também provendo ali para ele inúmeras questões para que o ministério dele pudesse acontecer. A igreja está o tempo todo também se sacrificando ali. O próprio Cristo, né, o próprio evangelho de Cristo, ele se resume nesse ato de Jesus de sair do céu, vir à terra por amor a nós, e num ato exclusivo ali de sacrifício e humildade para nos dar uma segunda oportunidade, para nos mostrar, nos revelar o rei que ele é e o reino que ele está instituindo. Ou seja, isso é importante da gente pensar. Quando a gente pensa no casamento e em Jesus, uma coisa vai explicando a outra. Deus criou o casamento para isso, para que deixasse claro para as pessoas cada vez mais a profundidade do evangelho. Outra coisa que nos ajuda a entender o significado do casamento, qual o segredo para vivê-lo bem. O casamento, ele é uma busca por satisfação mútua por meio de um sacrifício mútuo. Se eu só quero ser satisfeito, mas eu não estou disposto a satisfazer, e eu não estou falando aqui de prazeres ou sexualidade, estou falando em cada mínimo detalhe, eu estou sempre preocupado em satisfazer o outro, e da mesma maneira eu estou sempre preocupado em servir o outro. Quando o casal, ambos estão nessa luta, estão nessa busca por brigar, quem serve mais, quem quer satisfazer mais o outro, o casamento ele fica muito mais leve. Porque você não está tendo uma briga de egos. Ah, eu casei idealizando essa pessoa. E o outro, não, eu casei idealizando essa pessoa. E se não está certo, se não está correto, tem talvez um embate ali momentâneo, depois, cada um se sai e termina o casamento aí. Mas Cristo ele nos fala, olha, não, o casamento não é para que o outro se encaixe na sua idealização, nas suas expectativas. Não é isso, não é para você anular o outro, é para você anular a si mesmo. É para você servir, para você ser menos, para você se sacrificar pelo outro, querendo que o outro seja cada vez mais pleno, feliz, alegre. Se os dois fazem isso, o cônjuge e os dois cônjuges fazem isso, o casamento ele tem de ser muito feliz, porque você vê que é uma troca. Os dois estão trocando ali atos de servidão o tempo inteiro. Então, o mundo ele constrói um casamento baseado no ego. O que eu quero para mim, o que é melhor para mim, o que vai funcionar para mim, o dinheiro que eu tenho aqui, o dinheiro que eu tenho ali, as coisas que eu faço, o que me dá prazer. Já o cristão,
ele deve construir o casamento baseado no serviço. Esse é o grande segredo do casamento. É lutar para ter um coração humilde, lutar para perdoar, lutar para dizer estou errado, eu admito que estou errado. São essas coisas que fazem com que um casamento ele seja extremamente profundo, significativo e transformador na nossa vida. Se a gente vai nessa onda de que o casamento é chato, de que o casamento não vale nada, de que o casamento é ruim, né, e que todo mundo termina em divórcio, então por que eu vou casar? E aí, ao mesmo tempo, né, tem esse lado, ao mesmo tempo a gente fica idealizando as pessoas e fica fazendo teste de defeitos, né? Não, se tal pessoa fazer tal defeito, não dá, não quero mais saber, está longe de mim. E a gente fica brincando uns com os outros e isso vai... Assim, isso é terrível para a nossa vida, nos afasta de muita gente, faz com que a nossa vida seja de fato um local muito difícil de viver, de ser feliz, né? A gente se coloca, por exemplo, numa encruzilhada. Ou eu vou ser solteiro e solitário, ou eu vou ser um casado infeliz. Gente, não é aí. Deus não nos criou para ser assim. Jesus era solteiro. Boa parte dos apóstolos eram solteiros. Eles não viviam nem solitários e nem infelizes. Muito pelo contrário, eles aproveitavam o tempo, os recursos e tudo que eles tinham para viver intensamente, servir a Deus, e eles não se sentiam ali isolados, né? ou ansiosos, deprimidos, né? Como a gente vê em muitas pessoas hoje. Muito pelo contrário, eles usavam isso para viver uma vida plena. E os casados a mesma coisa, não é porque eu sou casado que eu estou fadado a ter um casamento ruim, monótono, cheio de briga. Não, eu estou fadado, na verdade, a lutar pela união e a lutar por um casamento sacrificial, onde a humildade, onde o entendimento começa primeiramente por mim. E o resto, rapaz, o resto é resto, o resto a gente vai seguindo. Então eu quero trazer aqui para a gente finalizar algumas escrituras, gente, para vocês meditarem mesmo, né? Escrituras como Efésios 5, Filipenses 2, 5, Romanos 6, versículo 5, 2 Pedro 1, versículo 4, Romanos 15, versículo 1 ao 3. Todas essas escrituras falam sobre o sacrifício que devemos ter uns pelos com os outros e também no casamento. Eu espero que, se você depois pega essas escrituras para ler, isso te dê ali, né, muita convicção de que esse é o melhor caminho de fato. E às vezes você está pensando, Caio, mas eu sou casado, meu cônjuge não é cristão, ou meu cônjuge até é cristão, mas ele não consegue, não é difícil, não dá certo. O que eu aconselho muitas pessoas, eu sei que eu estou falando aqui para um público geral, né? Eu não sei se talvez é o seu caso, mas em linhas gerais, comece por você. Comece amolecendo o seu coração. Comece sendo humilde você, sacrificando, servindo. E eu espero, né? Na verdade eu tenho quase que certeza que isso vai amolecendo o coração do outro. Tem uma frase que diz, né, que o amor, né, gera mais amor. Eu gosto muito, né, desse mesmo pensamento com a vulnerabilidade. A vulnerabilidade gera vulnerabilidade. Quanto mais vulnerável você é, mais o outro tende a te entender e tende também a se conectar com você e querer que você também se sinta bem. Tem essa frase aqui, né? O evangelho é a resposta e o segredo de qualquer casamento. Isso aqui não é só do casamento, mas de qualquer relacionamento que a gente for querer ter, especialmente os relacionamentos amorosos. Galera, eu espero que vocês estejam gostando. Eu separei uma frase do livro do Keller, que eu não sei se encaixa aqui, eu devia ter lido ela antes. Mas vamos ler, vou trazer aqui para vocês, vamos lá. Aqui, cadê? Se somos idealistas e românticos demais, nós subestimamos a influência do pecado na vida humana. Se somos pessimistas e cínicos demais, é porque não entendemos corretamente a origem divina do casamento. Se somos as duas coisas, como a nossa sociedade moderna nos faz ser, somos duplamente sobrecarregados por essas distorções. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. É com essa frase que eu termino aqui hoje. Se você ficou com dúvida, se você quer comentar alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Eu posso fazer outros vídeos sobre isso. Se você quer se aprofundar mais, gente, leia esse livro, O Significado do Casamento. É um livro muito bom. Se você quer entender mais sobre humildade
eu estou fazendo um curso, meu próximo curso é sobre humildade, né? Uma coisa que eu acho que pode ajudar muita gente. Se você quiser saber mais, me siga nas minhas redes sociais, entra no grupo do Telegram, que eu vou sempre estar anunciando ali quando o curso estiver pronto, para que você possa aprender mais como ter um coração humilde. Com certeza isso vai modificar o seu casamento, vai te ajudar a ter um casamento também mais servil, digamos assim, né? Focado na servidão. Meus amigos, muito obrigado, fiquem com Deus, ótima noite. Não se esqueçam também, se inscreva, ativa o sininho, curta o nosso vídeo, deixe seus comentários, me segue lá no meu Instagram, Caio César FC, e até a próxima. Valeu, pessoal!